Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. Bora passar mais uma tarde juntos, com muita alegria, muita informação, muito entretenimento aqui na HIT TV. Bem, hoje nós vamos falar sobre alergias alimentares. Você sabe o que é isso? Sabe como preveni-las? Bem, a gente te conta já já. E também tem muita dica de passeios e viagens para fazer ainda agora nas férias de julho. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde para você e para sua família. Fique com a gente porque tem muita coisa boa hoje aqui, hein? Bem, eu já peço para você seguir a gente lá nas redes sociais. Olha lá, as redes sociais da HIT TV que aparecem aí na tua tela, o Instagram do nosso programa e também pode seguir o meu, Maria Clara Leite TV. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br e é claro que eu conto com a sua participação aqui no nosso programa. Tem alguma dúvida sobre alergias alimentares, que é o nosso primeiro tema aqui hoje? Se você tem, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Eu já começo então com o doutor Denis Teran, que é nutrólogo, falando sobre alergias alimentares. Boa tarde, doutor. Primeiramente, boa tarde, Clara. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Aos seus espectadores, tá? Meu nome é Dr. Denis Teran. Eu atuo na área de nutrologia já faz uns 6 anos, tá? Com especialidade em emagrecimento e reposição hormonal. Tá? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a alergia alimentar, né? Então, o que é alergia alimentar? Na verdade, a alergia alimentar alergia alimentar, na verdade, na verdade, é uma exposição, né, que a gente tem dos nossos anticorpos, tá? E com isso a gente tem vários tipos de alergias alimentares. Isso, nosso corpo apresenta os agentes e faz com que, principalmente, a alergia alimentar, ela está contida mais em crianças que adultos, tá? As causas da alergia alimentar é muito importante, porque 90% das alergias alimentares, elas são a soja, leite, né? A gente sabe... Isso. Eu vi até, doutor, alguns alimentos, né? Que seria soja, leite... Também tem o ovo, né? Exatamente, muita que é um dos gente terceiros. Que tem alergia a ovo. E também os frutos do mar, né? Exatamente. Antes da gente falar de cada uma dessas alergias, doutor, vamos falar assim sobre como essas alergias são desencadeadas. Eu ouço muita gente falando que nunca teve alergia a um determinado alimento durante a vida inteira e aí, de repente, numa determinada fase, já adulta, ela passa a ter alergia. O que é essa alergia? Como é que ela se desenvolve? Pode ser hereditário? Como é que começa? A alergia, na verdade, sim, né? Ela pode ser hereditária, como eu falei para você, principalmente está nas crianças, tá? Tem adultos, mas na maioria das vezes em crianças, a criança só vai começar a ter alergia quando ela estiver exposta a esses alimentos, tá? É por isso que é muito importante sempre nas crianças verificar os sintomas, que a gente sempre verifica que muitas vezes a criança espirra muito, tem cialorreia, que começa aquela secreção purulenta, pode ter edema de glótis, pode se tornar uma emergência hospitalar, né? Pode ter até a morte numa criança. Os adultos, na verdade, está ligado muito à genética e também à alimentação. Ele pode acabar desenvolvendo na fase adulta por não se alimentar. Na verdade, o que acontece? O paciente, ele vai começar a aumentar de peso, ele vai começar a ter intolerância, principalmente não só alergia, intolerância é muito mais comum no adulto, tá? E isso começa a afetar principalmente pela má alimentação desse paciente, ou mesmo é o paciente que, na maioria das vezes, ele está acima do peso, não está se alimentando de uma forma correta e ele vai ter, com certeza, esse tipo de alergia num certo momento por um processo inflamatório que o paciente sofre durante a vida dele. Pode ter a doença celíaca, ele pode ter alguns problemas, tanto intolerância como também alergia, num certo momento, principalmente no adulto. Olha só, doutora, a gente já tem pergunta no WhatsApp chegando, né? Eu vou reforçar para você que nos acompanha que você também pode fazer a sua pergunta sobre alergias alimentares ao nutrólogo Denis Teran, que está aqui com a gente. Você pode fazer a sua pergunta, então, sobre esse assunto
mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Esse telefone que aparece aí na sua tela. A gente já tem uma mensagem que chegou, mas antes da gente colocar essa mensagem no ar, doutor... Ah, já entrou? Entrou! Então a gente tem aí, ó, a mensagem da Flávia, do Rio de Janeiro. Flávia, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz: olá, Maria Clara e doutor. Olá, boa tarde. A minha bebê de 1 ano e meio tem alergia a ovo. Eu ainda amamento. Gostaria de saber se eu posso comer ovo e amamentá-la. É um risco, doutor? Não, é um risco, não pode. Tem É que mesmo? tentar limitar, porque isso pode passar para a criança, né? Então, isso não é melhor evitar, né? É melhor evitar durante o processo da amamentação. Inclusive, a gente tem algumas vacinas à base de ovo. E aí a criança não pode tomar vacina? Sim, mas isso já mais na fase depois de desmamar a criança, né? Porque tem uma certa idade para tomar esse tipo de medicação, né? Que aumenta a imunidade da criança para poder, no momento certo, ela estar exposta ao ovo, né? São momentos, fases que vão passando que aí precisa tomar medicação após terminar a amamentação. Entendi. E é complicado, né, doutor, para quem faz dieta, né? Com certeza. Você que é especialista em dieta, né, pessoal? Sempre coloca ali o ovo, né? Como um dos principais alimentos dentro de uma dieta, né? E aí quem tem essa alergia ao ovo tem que substituir, né? Exatamente. A gente convive com isso da minha filha, ela é alérgica, a gente chama a leite, a proteína do leite, que chama PLV, né? Então a gente sabe como é o sofrimento de pai que quando tem que sair não pode se expor a isso, né? Então é até um trauma para uma criança, na verdade. Tem um tratamento, mas é um tratamento lento. Né? Não é um tratamento específico que você toma medicação e já resolve. Vai aos pouquinhos, a criança tem que identificar com exames cutâneos, exames de sangue, até teste genético, para verificar e começar um tratamento junto com o nutrólogo e também o imunologista, né? Que ele entra com essas medicações específicas para realmente o paciente não ter mais essa alergia. É a proteína do leite da vaca, Isso, né? a PLV. Exatamente. E aí eu queria saber... É a mesma coisa dizer que a pessoa tem alergia ao leite ou intolerância? Não, não é a mesma coisa. Não é a a mesma alergia, coisa. na Qual que é a verdade, diferença? isso. Na verdade, a alergia é o paciente está exposto a um agente, né? Pode ser vírus, bactéria. E agora, a intolerância é quando realmente o paciente tem algum problema de sintetizar ou digerir esse alimento. Então, o paciente muitas vezes, ao contrário dos sintomas de um paciente que tem alergia alimentar, na verdade, quem tem intolerância, ele tem a tendência de ser um paciente que está estufado, muitas vezes ele pode ter um quadro de diarreia, né? Ele pode ter a questão principalmente digestiva. E o paciente que, na grande maioria das vezes, é um paciente que ele tem, na verdade, uma alergia, ele vai ter rascutâneo, ele vai ter espirros, ele vai ser um paciente que muitas vezes pode ter edema de glótis e chegar até a morte, né? Então, por isso que é muito importante esse tipo de paciente que tem alergia, tem que ser na verdade, tem que tomar muito cuidado e a gente sabe que fora do país existe, tanto em lugares públicos, a adrenalina, porque esse paciente pode precisar da adrenalina, isso é vida e morte, né? Na verdade, é um caso muito mais perigoso, né? A Exatamente. alergia acaba sendo muito mais Exatamente. perigosa. A gente teve um caso, né, de uma moça no ano passado que ela teve alergia de pimenta. Sim. Uma pimenta que ela nem chegou a ingerir, que ela só sentiu o cheiro ali da pimenta e ela já teve, né, o fechamento da glote. Edema da glote, né? E aí ela teve um monte de consequências, Exatamente. né? Ela ainda está passando por um processo, né? Ela ficou em coma até por um período. Sim, né? Então é um risco de morte iminente. Quando realmente a alergia é muito, vamos falar assim, é um paciente que tem uma alergia bem específica, principalmente a PLV, que é a alergia à proteína do leite, né? É mais grave? Na verdade, na verdade, quase todos os alimentos têm leite, então é muito mais comum elas ter, na verdade, ela tá exposta a esses alimentos, né? Até eu vi uma mãe falando que ela tinha dúvida sobre precisar tomar alguns cuidados dentro de casa. Por exemplo, a lava-louça. Ela pode utilizar mesmo a lava-louça para lavar tanto aqueles utensílios que ela usa o leite, quanto os utensílios da criança? Por exemplo, uma mamadeira? Olha, é melhor ser Evitar. manual, né? Na verdade, com esponja separada, porque tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a criança Pode ter. contaminar?
Pode, se não for bem limpo, pode contaminar, já aconteceu Então, pode isso. contaminar até essa mesma esponja? Se eu usar uma esponja, por exemplo, para lavar um copo de leite que eu tomei. Certo. E aí eu usar essa mesma esponja para lavar o copo de leite que meu filho toma, que não é o copo que meu filho toma de água, que não é o leite da vaca, Certo. pode contaminar? Até pode. A esponja? Exato. Se ela não for bem limpa, a esponja pode, porque tem muita criança que é bem intolerante mesmo, tá? Pouquinho que ela já tem contato, ela tem uma alergia, né? E aí, você falou sobre, nos Estados Unidos, ter as canetas Adrenalina, de epinefrina, exatamente. né? Em escolas, né? Lugares públicos existem. Aqui não existe isso, né? Aí, por isso que, na verdade, deveria existir, mas não tem. A gente até consegue importado, exatamente, né? Mas é importado. caríssimo, né, doutor? Exatamente. E aceitação também, né? Muitas vezes você precisa levar isso para a escola, mas não é todo mundo que aceita dessa forma, porque não está acostumado a lidar com a medicação, né? O medo existe, né? Não é comum, né? Ainda lá fora, ainda aqui não. Então, alguém poder fazer essa medicação, desde que às vezes não tem uma enfermeira, logicamente não precisaria, mas muitas vezes nas escolas eles ficam muito restritos e com medo da criança e às vezes eles nem deixam ter a caneta, se não tiver um pessoal da área da saúde, uma enfermeira no caso. É complicado. Sim, muito complicado. A gente tem mais uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp. Mais uma vez eu lembro, então, se você tem alguma dúvida, manda sua mensagem pra gente no DDD 11, número 3337-5886. Coloca o seu nome, a cidade de onde você fala, para que a gente possa te identificar. O doutor Denis Teran está aqui falando sobre alergias alimentares. Tem alguma dúvida? Manda sua mensagem pra gente. Podemos colocar a pergunta na tela? É o José Queiroz, aqui de São Paulo mesmo. Muito obrigada pela sua participação, José. Um beijão para você. Ele diz, boa tarde. Toda vez que eu como pizza de mussarela, a minha gengiva começa a inchar e o céu da boca fica áspero. Isso é sinal de alergia, doutor? Isso muitas vezes pode ser uma intolerância, né? Na verdade, não uma alergia. No caso. Seria uma intolerância a leite, talvez? Exatamente. Aí precisa fazer na verdade, precisa fazer teste, um exame de sangue, por exemplo, né, para poder ver, ou até um teste genético pode mostrar isso. A gente falava sobre os alimentos que causam alergia, né? Então, eu tenho aqui uma listinha de leite, ovo, amendoim, nozes, Principalmente. trigo. Exatamente. Trigo eu não sabia. Sim, também. Trigo também pode ser. Pode ser. E também é um problema, né? Porque Sim. são muitos os alimentos que Sim, levam são trigo. muitos. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, a criança só vai descobrir se tem alergia estando exposta, lamentavelmente, aos alimentos. Por isso que o pai tem que ficar sempre de olho, ficar com esses sintomas que eu falei, né? Fica sempre irritado, espirros, rascutâneo, né? Isso é importante para a gente poder fazer o tratamento dessa criança. Soja também seria, né? Sim, soja também, tem de soja, né? Tem até de tomate, alergia aí, como você mesmo disse. Até de tomate? Exatamente. Nossa. Então é muito importante realmente ter um diagnóstico precoce para poder fazer um tratamento e excluir alguns alimentos da criança quando necessário para poder começar um tratamento, né? Frutos do mar, doutor. Eu vejo muita gente que tem alergia a frutos do mar, né? Sim, Principalmente camarão. Exatamente. Né? Camarão é um dos alimentos que eu vejo que as pessoas mais têm alergia. E, normalmente, uma alergia que se desenvolve de forma mais tardia. Exatamente. É isso mesmo? Isso, pode acontecer, aquilo que eu falei para você. Muitas vezes o paciente tem o gene, né? Porque muitas vezes é congênito e pode desenvolver durante a vida, né? Eu te falei, por vários fatores, né? Congênito, muitas vezes até alimentar. O paciente pode ter essa exposição e, com o tempo, ele pode desenvolver esse tipo de alergia a um alimento, né? Mas tem alguma coisa que faz com que a pessoa venha a ter ali, num determinado momento da vida, uma predisposição ou não? Na verdade, aquilo que eu falei para você, se você pegar muitas vezes um teste genético, o paciente ele pode ter esse tipo de alergia, mas aí vai desenvolver só se ele não tiver uma boa alimentação, ou muitas vezes ele persistir naquele alimento. Isso pode acontecer. Depende do fator imunológico de cada pessoa, na verdade, né? Isso que eu ia te perguntar, até hábitos de vida faz alguma diferença? Com certeza, faz muita diferença, né? Principalmente para quem, como eu falei para você, existe o teste genético, que muitas vezes a gente consegue ter uma prevenção antes do paciente ter, agora eu falo, intolerância, não alergia, tá? Às vezes o paciente pode ter doença celíaca e a gente pode evitar fazendo um teste genético para ele ter uma vida mais saudável, evitar alguns alimentos e também suplementar algumas vitaminas e minerais que podem ajudar, né? Legal. Doutor, eu até queria que você reforçasse agora novamente os sintomas, né? Sim. Porque como a alergia pode surgir em qualquer momento Claro. da vida,
Como é que a gente vai saber que a gente está tendo uma alergia, uma reação alérgica a um determinado alimento? Quais são esses sintomas que a gente vai ter e qual é a primeira atitude que precisamos tomar? Claro. Vamos lá, então, assim, na grande maioria das vezes, como eu falei, muitas vezes o paciente pode ser mais leve, de espirros, prurido, né, cutâneo, ele pode começar a ter também muito lacrimagem, as lágrimas em excesso, né, e o pior é quando o paciente pode ter um edema de glotes, né, que aí realmente é um sintoma muito grave. E para evitar, realmente, se você tiver um antihistamínico, pode te ajudar nesse momento até você poder ir no hospital, no pronto-socorro mais próximo, né, desde que seja mais leve. Uhum. E aí, quando você fala, né, de fechamento de glote, é quando fecha a garganta, né? Exatamente, é isso daí. Ela incha, a garganta incha, é isso? Exatamente, tem um edema, né, esse aloreia, a paciente começa a ter muita saliva e isso faz com que o paciente pode, na verdade, ter uma parada nesse momento por causa de asfixia. O paciente simplesmente não para de respirar, né? Então, isso é muito, por isso que eu falo que é muito importante identificar, se caso isso aconteça, tem que procurar. Tem os sintomas mais leves, né, que tem que ficar de olho realmente quando o paciente tem muito prurido, espirro, e como tem os sintomas que são mais graves, que realmente é edema de glote e aloreia. Que foi o que aconteceu com essa moça que eu te falei, que eu não lembro o nome Exatamente, dela agora. A gente chegou a fazer sim. uma entrevista com ela aqui na HIT. Com ela não, com a mãe dela, né? Porque ela estava internada, né? E a gente chegou a fazer entrevista com essa moça e ela, com a mãe dessa moça, falando justamente sobre todo esse processo que ela passou. Fecharam as glotes, teve esse fechamento de glote, né? Sim, sim, sim. E aí ela ficou um tempo sem respirar, o tempo que fica ali sem o oxigênio para o cérebro. Teve A pessoa sorte de estar pode ir à viva, né? morte mesmo, Pode. né? Quando Ir a a morte óbito. cefálica, realmente ela pode morrer, né? É isso. Então é muito importante diagnosticar e realmente se a criança tivesse, pelo menos já tiver esse prurido, esse espirro, já levar no nutrólogo para poder fazer os exames específicos, né? Para poder tomar uma atitude e um tratamento específico para realmente tratar essa criança, né? Antihistamínico é um antialérgico? Exatamente. Exatamente. Alegra-D, antihistamínico, né? Loratadina, pode usar, se caso for sintomas leves, tá? Qualquer antialérgico? Na verdade, sempre com a ajuda de um médico, né? Lógico, mas assim, vamos supor, doutor, eu tô num lugar... Remoto. né? Eu tô assim num restaurante, Certo. né? E de repente uma pessoa começa a passar mal do meu lado ali e ela fala pra mim que ela tem alergia. A primeira atitude, eu acredito, que seria chamar um Sim, o resgate, SAMU, chamar uma resgate, ambulância, exatamente. ligar para os bombeiros, né? Pedir uma orientação ali por telefone. Com certeza. Mas ali, num primeiro momento, é recomendável buscar, ter uma farmácia ali do lado, buscar um antialérgico para já dar para essa pessoa, como seria a injeção de adrenalina ou não? É que a adrenalina, igual você disse, você não encontra em qualquer lugar. Aham. Isso, a maioria das vezes, tem que comprar, importar, E o antialérgico não é fácil. não vai resolver. O antialérgico pode ajudar, de repente, nesse momento, né? Pode até, não vamos falar que ele salva a vida porque ele precisa de adrenalina, mas, na verdade, pelo menos ele pode diminuir, dar tempo dele poder ir para o hospital, né? Quem sabe que tem alergia precisa andar com antialérgico, precisa tomar regularmente? Como é que funciona? Sim, com certeza. Precisa andar com antialérgico porque é um paciente que muitas vezes ele pode, como a gente falou, pode estar em algum lugar remoto, não tem hospital, então sempre, na grande maioria das vezes, o paciente já anda com antihistamínico, ou antialérgico, ou mesmo um corticoide, para poder realmente melhorar nesse momento, né? Como uma prednisona, um corticoide. Ele tem que ter ali por perto, Exato, né? desde que Pra o esses médico dele momentos de prescreveu para ele emergência. tudo certinho, né? Já faz acompanhamento com o médico, tanto com o nutrólogo ou imunologista, ele faz a prescrição e sempre ele vai estar usando uma bombinha, vai estar usando talvez um corticóide ou um antihistamínico, se for necessário, né? A gente está aqui falando de alergias alimentares, mas tocamos no assunto do remédio. Tem muita gente que tem alergia a remédio também, né, doutor? Sim. É por isso Então que eu falo tem tomar prescrição. cuidado também, né? É importantíssimo prescrição médica, né? Mas eu me refiro se tiver no momento que está ali, realmente está vendo o paciente que está muito mal, além de ligar para o resgate, né? Tomar as devidas atitudes, de repente seguir as orientações. Mas muitas vezes, às vezes, pode salvar uma vida, pelo menos ajudar nesse momento, né? Tomar ali um pouquinho do antialérgico, né? É o jeito, você está num lugar remoto, né? Isso pode acontecer numa praia, onde está longe do pronto-socorro, né? Isso pode acontecer. A gente já viu filmes, né? Assim, de Sim, comédia, sim, por sim, exemplo, que eu me sim, lembro sim, de um aqui na minha cabeça. Não, né? sim, Que sim. o protagonista teve alergia ali a um fruto do mar que ele comeu e ele começou a inchar loucamente, foi numa farmácia e tomou um vidro todinho de antialérgico. Não é para fazer isso, não é. gente, pelo amor de médica, Deus. né? Tem que ter prescrição médica, Né? na Não verdade. é a ideia. Exatamente. Já teve caso onde médico, mesmo no voo, né, já fez uma tráqueo com uma caneta, por exemplo, salvar uma vida, porque o cara estava com edema de glote, precisava respirar. Isso acontece, né? Mas isso foi só feito por um médico, né?
Mas tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, né, sim, doutor? com A gente certeza. tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá. Pode colocar na tela, por favor? É o João Marcos, de Campinas, interior de São Paulo. Um beijão para todos aí de Campinas. Obrigada, João, pela sua participação. Ele diz, boa tarde, eu gostaria de saber se quem tem alergia a camarão precisa tomar cuidado em se alimentar em locais que tem camarão no cardápio. Isso devido à possibilidade de contaminação cruzada. Sim. O que é contaminação Cruzado, cruzada, doutor? muitas vezes ele pode ter contato, né? De repente ele pega uma frigideira, né? Que ele teve contato e muitas vezes a pessoa fritou, vamos colocar um peixe e um camarão. Então, uma reação cruzada, né? Isso pode acontecer. Né? Isso principalmente, como eu falei para você, acontece principalmente quem tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite. É muito, muito, muito perigoso, né? E é difícil até para um paciente, às vezes, quando realmente a alergia é muito forte, até sair, porque muitas vezes, principalmente criança, né? Porque você não consegue encontrar algum lugar realmente onde, de repente, o pessoal tem esse cuidado. Então, É bem complicado. é bom até evitar Sim, comer com em algum certeza. lugar que tenha qualquer tipo de fruto do mar no já, cardápio. já aconteceu da gente sair, eles tomarem todo o cuidado, mas minha filha tinha alergia. Olha, Já aconteceu da gente usar adrenalina, né? Mas a gente é médico, tudo bem, mas já aconteceu. Então, assim, é limitante, eu diria, porque às vezes a gente deixa até de viajar para fora pelo problema. Se aqui já é difícil, imagina lá fora. Mas a gente está fazendo tratamento para ela realmente não ter mais esse problema. mas não tem cura. Na verdade, até uma certa idade, né, a PLV ela pode, na verdade, melhorando a parte imunológica, ela pode realmente reverter. Tá? Dá para reverter, dá então? para reverter alguns pacientes, sim, com certeza. Vai ganhando, a parte imunológica vai melhorando e o paciente pode começar a reverter. Lógico, tem todo um tratamento, tá? Como é que funciona o tratamento, doutor? Na verdade, muitas vezes, tem algumas imunoglobulinas específicas para esse paciente e também, aos poucos, ele vai apresentando alguns alimentos que têm menos teor de leite para ver. Logicamente, no consultório, lá tem que estar realmente no hospital, né? Para realmente, se ele tiver uma alergia, então ele vai aos pouquinhos ter essa tolerância, vai tolerando mais os alimentos com as medicações que ele vai usando, que são imunoglobulinas que ajudam aí a melhorar um pouco essa parte da imunidade. Aos pouquinhos vai introduzindo o alimento para o paciente que realmente ele tem esse tipo de alergia. Mas se a pessoa sabe que tem alergia, um adulto já, por exemplo, tem alergia a camarão, a saída é não comer, simples. Ah, não, sim. É isso, Sim, é assim que a saída funciona, melhor. né? Não. Ainda mais que não faz tratamento, não. Tá certo. Tem mais uma pergunta do nosso telespectador. Pode colocar na tela, por favor? É o Fernando, aqui de São Paulo. Um abraço, Fernando. Obrigada pela sua participação. Ele diz, boa tarde. Todas as vezes que meu filho come ovo ou comeu ovo, apresentou episódios de vômito. Ele fez exame para descobrir se tem alergia, mas deu negativo. Mesmo assim, evita o alimento, porque ainda passa mal. O exame pode ter dado um falso negativo, doutor? Sim. Aí seria interessante também, como eu falei para você, fazer um teste para ver se ele não tem intolerância, né? E não alergia. Tá. Entendi. Tá? Muitas vezes alguma enzima digestiva ali pode ajudar, mas muitas vezes ele não tem alergia, e sim acontece uma intolerância. Porque no caso, se a pessoa ela só passa mal assim de vomitar, é mais um sintoma de intolerância do que de alergia, né? Exatamente. Como você já explicou. Exatamente, é mais uma intolerância mesmo, né? Fica mais digestivo, né? Tá certo. Respondida, então, a pergunta do Fernando, né? Se eu não me engano. Tem mais uma pergunta na tela? Eu já vou fazer todas, porque nosso tempo já acaba, né? Então, a gente tem aí a pergunta da Maria Cândida. Obrigada pela participação, Maria. Ela diz, olá, minha dúvida é se uma pessoa alérgica ao leite de vaca pode consumir leite de coco. Tem relação, doutor? Claro que pode, tanto que quem tem essa alergia ao leite ou realmente a proteína do leite, pode ter leite de arroz, de aveia, de cacau, não tem problema. São as alternativas que a gente dá para um paciente que realmente é intolerante à proteína do leite. Leite de coco, então, é uma opção Opção aí leite de para a coco, pessoa. de arroz, de cacau, pode ter uma opção. É o que a gente faz com minha filha também. Né? Doutora, eu vi que tem mais de um tipo de teste, né, para saber se a pessoa tem alergia. Teste cutâneo, de sangue, provocação oral. Sim, também tem de provocação Né? oral. São né? essas... Só explica pra gente como é que funcionam. Na verdade, o teste cutâneo, né? Eles colocam, na verdade, um pouco desse agente, né, para verificar se realmente tem alergia. Aí eles colocam vários, por exemplo, para ver se tem alergia a gato, se tem alergia a ovo, se tem alergia, de repente, a leite, todos os fatores. Aí verifica o rastro cutâneo que aparece, tá? Se realmente é ou não. Tem o serológico, que é o sanguíneo, né? Que são hemoglobulinas E, que elas aparecem realmente, que é um momento agudo, tá?
que realmente isso funciona muito bem. E muitas vezes a exposição mesmo é o alimento, que muitas vezes, como eu te falei, às vezes o paciente tem que ingerir o alimento para ver realmente como é que é essa... no hospital, claro, né? Como eu falei para você, a introdução do alimento, às vezes começa a introduzir e para ver como ele vai reagir. Aos poucos? Aos pouquinhos. Eu até tenho um conhecido que disse que tinha intolerância, alergia mesmo, né, a chocolate, né? Acho que chegava a ficar com coceira e coisa e tal. Esses sintomas que você falou da alergia mesmo, né? E ele teve, ao longo de toda a vida, praticamente, né, essa alergia a chocolate. Quando ficou adulto, acho que depois dos 18 anos, mais ou menos, ele simplesmente não teve mais. Foi por tentar introduzir, assim, de pouquinho em pouquinho? Também, mas como eu falei para você, à medida que, como eu falei para você, que a alergia é mais em criança, à medida que a criança vai desenvolvendo, vai chegando na adolescência e adulto, muitas vezes ela pode não ter mais essa alergia. Por quê? A parte imunológica, ela melhora. Isso, né? Aí ela melhora imunologicamente, os agentes, né? Eles ficam mais a menos por causa da exposição, né? Então, vai melhorando. Alguns pacientes isso acontece. A imunidade melhora e o paciente, às vezes, não tem mais alergia. Porque não é muito comum, criança, mas pode né? acontecer. Isso. Não tem muita imunidade. A imunidade é mais baixa, né? Então, ainda tem que tomar um monte de vacinas. Exatamente, até ficar imune, né? Então, com certeza, isso muitas vezes acontece. É isso aí. A gente tem mais uma pergunta? Vamos lá, é a Marcela Cristina. Ela diz: boa tarde, Maria Clara e doutor. Gostaria de saber que tipo de exames são diagnosticados as alergias alimentares. O doutor falou aqui agora, né? Obrigada, viu, Maria, pela participação. São esses três só, então, doutor? O teste cutâneo, de sangue... Isso. E essa provocação oral, que chama, né? Isso, exatamente. E, como eu disse, para evitar alergia, a única solução é não ingerir? Exatamente. Na verdade, como eu expliquei para você, né? Criança, na grande maioria das vezes, ela só vai realmente saber se tem ela tendo contato. E isso acontece muito, né? Por isso que, na maioria das vezes, a criança começa a ter esses sintomas que eu falei. Então, só dessa forma, para poder... ou, muitas vezes, né? Só se suspeitasse que a mãe, de repente, é alérgica, quiser fazer os exames, ok. Né? Simplesmente a mãe falar, olha, eu era alérgica a isso, vamos fazer os exames? Tudo bem. Mas não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Se uma pessoa ela é alérgica, vamos supor, a mãe ou o pai tem alergia a leite, por exemplo, a leite de vaca, e eles têm ali um bebê, eles já têm que evitar de dar o leite para esse bebê? Na verdade, assim... assim, com receio com de receio, transferir? né? Aí, na verdade, vai ter que ser feito... É mais fácil fazer o exame, né? Mais específico, para não deixar a criança exposta a isso, né? Se realmente... de oferecer esse tipo de leite para aquela criança. É mais fácil já fazer. Sabendo que o pai ou a mãe exatamente. Tem uma predisposição maior se for o pai ou se for a mãe? Mais a mãe. Mas, na maioria das vezes, nem sempre pode ser o filho. Pode ser o neto que esteja, né, que tem essa alergia. Nem sempre vai ser o filho, né? Existe um histórico familiar de alergia quando nasce um bebê... Tem que tomar cuidado. Sim, claro, todo cuidado. Por isso que é importante observar a criança, né? Tá certo. Doutor, acho que a gente tem mais uma perguntinha, é isso? Mais uma perguntinha que chegou da Lia, de Ilhéus, na Bahia. Um beijão para todo mundo aí na Bahia. Obrigada, Lia, pela participação. Ela diz, boa tarde, tenho alergia quando como ovos. O que fazer? Tem que procurar um médico, né, doutor? Exatamente, né? E principalmente evitar esse alimento, né? Mas tem que investigar, fazer exames, verificar, tá? Isso tem que ser feito. Principalmente quando chegar na consulta, a gente precisa fazer todos os exames até para verificar se realmente é uma alergia ou uma intolerância. Claramente a gente vai saber com os sintomas, mas é importantíssimo investigar e até para poder passar uma dieta para ela específica para isso, né? É importante, né? Sim. Tem os sintomas da alergia que o doutor passou aqui, né? Então tem que buscar essa orientação. Exatamente. É isso aí, doutor. Tem mais uma pergunta? É a última, gente. A última que a gente tem aqui, um pouco tempo. Vamos responder a última da Regina. Obrigada pela sua participação. Muita gente participando hoje, hein, doutor? Legal, ela diz, boa tarde, já tomei Polaramine, que é para alergia, e passei muito mal. Tive muita falta de ar em minutos após ingerir o medicamento. Então, ela está contando esse relato, né? Polaramine é um antialérgico. Exatamente. Na verdade, assim, aquilo que você falou, né? Na maioria das vezes, o paciente, muitas vezes até o paciente que nunca teve exposto a essa medicação, só vai realmente ver se ele tem alergia tendo exposto à medicação.
né? Claramente, aquilo que a gente falou, tem que tomar cuidado, por isso que é a prescrição médica, mas... Muita gente tem alergia de dipirona, né? Sim, dipirona é bem comum, ibuprofeno também, então assim, né? tem que tomar muito cuidado com as medicações, né? Isso é muito importante, por isso que eu sempre falo para os pacientes, toda vez que se for tomar medicação que ele não tem certeza, está em algum lugar remoto, se for um comprimido, pega um pedacinho muito pequenininho, que se tiver uma reação vai ser muito pequena, aí é muito mais fácil de evitar. Se tiver um lugar muito remoto, eu falo, né? Muitas vezes ele nunca tomou medicação, no meu ponto de vista, pegar um pedacinho pequenininho, a reação não vai ser a mesma. Fazer um teste, né? Exatamente, Fazer um teste. Exatamente. Né? Exatamente. Já que ele nunca tomou, ele pode ter alergia, isso é um fato. E aí, se realmente não der nenhuma reação... Aí ele vai, toma ele inteiro, senão um pedacinho... Quanto tempo que a gente precisa esperar para fazer esse teste? Depende da medicação. Por exemplo, uma medicação o período de ação dela pode começar em meia hora, 40 minutos a fazer efeito. Então, mais ou menos nesse momento, né? E depende também da alergia. Muitas vezes temos uma alergia imediata, o paciente tão alérgico à medicação que nesse momento ele já sente. Né? Só para você ter um exemplo, minha filha, como eu falei para você que é alérgica à proteína do leite, quando ela coloca, eu tenho algum produto que tem alguma coisa, ela já sente pigarro na garganta, coisa mínima. Então, ela é muito, muito intolerante. Então, tem que verificar isso também, né? Muitas vezes tem gente que é muito alérgica. É uma reação simultânea que ela tem. Exatamente. Que coisa. Bem, doutor, eu te agradeço muito por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Nosso tempo acabou, né? A gente ainda segue aqui com o nosso programa, mas com outras informações, entretenimento para você. E aí, eu vou deixar aqui o seu contato no Instagram, @dr de doutor, Denis com 2 N's. Isso. Teran, exatamente. Certo? Como está aparecendo aí na sua tela, @doutor Denis com 2 N's, Teran. Pessoal, pode acessar, fazer perguntas. A gente sempre joga perguntas no Instagram, tá? E a gente responde. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Eu que te agradecer. Conhecer, viu? Boa tarde, todo meu prazer. Doutor, eu vou lhe dar um recadinho. Vamos. Já estou me despedindo aqui de você. Eu vou pedir para você deixar, para finalizar, uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Muito além da alergia, né? Mas para cuidar da saúde como um todo, né? Que como nutrólogo, sim, a alimentação é muito importante. Tem essa mensagem para deixar para os nossos telespectadores diretamente. Claro, olha, é importante. A alimentação é muito importante, tá? Principalmente para todas as pessoas, para ter um envelhecimento saudável, ter uma vida sem ansiedade, sem depressão, né? Então, é muito importante cuidar da sua alimentação para evitar esses problemas futuros que muitas vezes o paciente pode ter, como a gente falou, pode ter intolerância, o paciente pode estar exposto à obesidade, o paciente pode ter ansiedade e depressão. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. E agora a gente segue para um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia. A você que está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E claro que eu vou pedir para você nos ajudar a fazer o nosso programa. Mande suas perguntas, suas sugestões de pauta, suas opiniões sobre o nosso programa. A gente quer, sim, contar com a sua participação. O nosso WhatsApp é o DDD 11, número 3337-5886. Siga o nosso programa lá no Instagram. Pode me seguir também, Maria Clara Leite TV. E você também pode acompanhar o nosso programa pelo site da HIT, hittv.com.br. Tem lá o nosso programa ao vivo por lá também. Você que está acompanhando o nosso programa desde o comecinho, viu que bacana o papo que a gente teve sobre alergias alimentares? Sabia de tudo isso? É muita coisa, né, gente? Ovo, nozes, amendoim, leite, camarão, todos os outros frutos do mar. Tudo isso pode causar alergia, fora leite de vaca também, que causa alergia em muita criança. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com os alimentos. Se tiver ali algum sintoma, um mal-estar, pode ser, como o doutor disse aqui no primeiro bloco, apenas uma intolerância. Mas a alergia, ela é bastante perigosa, porque num dado momento ela pode ali fechar a glote, fechar a garganta e a pessoa fica com falta de ar. Então, tem que tomar muito cuidado. Se vir alguma pessoa passando mal por uma alergia ali do teu lado, chama uma ambulância, liga 193 para os bombeiros. É a melhor coisa a se fazer
para tentar ajudar essa pessoa. Bem, e agora, aqui no nosso programa, a gente segue com o quadro Manual das Redes, com a Ana Tomazelli, que é psicanalista, diretora de RH, jornalista e presidente do IPFEM. Preciso ler porque são muitas funções que a Ana tem. E hoje ela vai fazer pra gente aqui, ela vai trazer pra gente aqui dicas de uso saudável do WhatsApp. É a rede social mais usada pelos brasileiros. Quase 150 milhões de usuários só aqui no nosso país. Vamos rodar então o Manual das Redes com Ana Tomazelli. Oi, Clara! Manual das Redes no ar. Vocês viram a abertura? Viram aí as 3 primeiras dicas para você que usa redes sociais para se relacionar, para trabalhar? Então, a gente decidiu começar falando sobre WhatsApp. Quem não tem WhatsApp hoje em dia? Quem não está num grupo? Quem não está ali passando raiva com alguém no WhatsApp? Ou fazendo alguém passar raiva também ali no WhatsApp? Bom, o fato é que essa rede social, ela está muito presente para trabalhar e para a gente se relacionar também. E é muito importante ficar atento a algumas dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Primeiro, quando você usa o WhatsApp para trabalhar e para se relacionar, é muito interessante que você tenha os seus critérios de prioridade de resposta. Então, quem que você responde primeiro? Bate ali aquela mensagem, você deixa para depois? Você vai atender primeiro as pessoas do trabalho, as pessoas que você gosta? Que tipo de assunto você vai resolver primeiro pelo WhatsApp? Um cliente, por exemplo? Então, isso é muito importante porque a segunda dica é você separar um tempo do dia para se dedicar a responder as mensagens e, claro, para falar com as pessoas também. Inevitavelmente, ao longo da nossa rotina, ao longo do nosso dia, a gente vai ali usar essa ferramenta, mas para se dedicar e fazer as respostas de uma maneira mais proativa e mais estruturada, é muito bacana que você consiga separar um pedacinho. Outra grande dica é cuidado com a quantidade de grupos e cuidado com a intenção a participar de um grupo. Você vai ali, de fato, interagir, você vai entregar algum conteúdo, vai entregar alguma ajuda, algum serviço, ou você vai apenas receber? A hora que você entende tudo isso, você consegue, de fato, se organizar melhor, não fica com essa sensação de que está deixando de responder todo mundo e, claro, demonstra ali que você tem responsabilidade, tem respeito com quem está falando com você, porque você não deixa ninguém falando sozinho. Isso é melhor para os seus negócios e para as suas relações também. Eu te vejo no próximo Manual das Redes. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana. Obrigada pelas dicas, viu? Maravilhosa, Ana, né? Gente, ela tem tanta dica bacana sobre as redes sociais. Ela está começando aqui falando sobre o WhatsApp, aí dicas de comportamento ali no WhatsApp. Ela que é autora do manual do WhatsApp anti-ranço, é isso mesmo. Porque muita gente pode ficar com ranço ali de como a gente se porta ali no WhatsApp. Então ela traz essas dicas de comportamento, mas ela vai trazer pra gente também dicas sobre como se comportar ali no Instagram, também no X, o antigo Twitter. Também vai dar algumas dicas sobre e-mail, é isso mesmo, ela vai trazer muita dica pra gente sobre as redes sociais como um todo. Começou ali falando de ansiedade, né? Pra gente não ter ali muita ansiedade com as redes sociais, porque realmente é uma coisa que vicia, a gente acaba ficando ansioso ali com as respostas. E agora ela trouxe essa dica pra gente, essas 3 dicas pra gente aqui do WhatsApp, e ela segue com a gente agora toda semana no nosso programa. E agora é hora do nosso quadro Bombom nas Redes. Pode rodar a vinheta. Agora a gente vê os vídeos que viralizaram na internet, é isso mesmo. E nós vamos começar com um vídeo de uma moça de 24 anos que começou a postar as rotinas dela no campo e o pessoal amou. É isso mesmo, o nome dela é Cassiane Tainá, ela é um fenômeno nas redes sociais, já tem mais de 1 milhão de seguidores, fazendo sabe o quê? Fazendo ali o trabalho dela na lavoura de café. Muito bem-humorada, viu? Vamos dar uma olhada.
Bora pra mais um dia de colheita de café comigo? Muita gente fica me perguntando se eu ponho café sozinho. Sim, gente, e eu ponho café sozinha desde a minha idade de 9 anos. Eu agrado demais da conta de apanhar café. Vocês não estão entendendo o tanto que eu gosto de fazer esse tipo de serviço. Não é só pelo dinheiro que o café dá, é porque eu ponho café por gostar. Isso aqui é a mesma coisa de uma terapia pra minha mente. Por isso que eu agrado de apanhar café, mas só de mão. Eu não panho de máquina, porque sendo assim, a gente sente a conexão com o pé de café. É muito bom quando a gente sente a mão da gente debulhando os caroços de café dentro da lona. Ainda mais quando a lavoura tem muito café. Quanto mais barbatana eu puxo, mais barbatana eu tenho vontade de puxar. Tem que tirar uns minutinhos pra hora consagrada no meio da roça, né? Que é a melhor hora, que é a hora do almoço. Cê tá doida? Por aqui, nós almoçamos de 9h30 da manhã até 10 horas. Tudo que passou disso, nós já fica com as pernas bamba. A gente que põe café sozinho é só um pouco mais complicado na hora de tirar o café se for nas pirambeiras. Porque daí o café costuma querer ficar entornando. Mas fora disso, é tudo bom demais da conta. E pensa num café pesado que tava esse café que eu tava apanhando nessa quadra essa semana, viu? Banhar café é terapêutico demais da conta, cê tá doido, sou. Como nessa quadra de café aí era só catação e eu consegui banhar 4 sacos. Terapia, assistir seus vídeos, Cassiane. Eu gostei do sotaque. É bom demais da conta. É bom demais da conta assistir você. Parabéns, viu? Pelo sucesso que você está fazendo aí nas redes sociais. Gostei bastante. Bem, e agora o próximo vídeo que a gente tem é aquele vídeo viral de pet, que é sempre fofo, que a gente ama. É um vira-lata que invadiu uma formatura aqui no Brasil, ali no Nordeste do Brasil, e é claro que ele roubou a cena. Vamos ver. Em meio à cerimônia de formatura dos novos policiais militares de Alagoas, um momento inusitado e cativante roubou a atenção de todos os presentes. Um cão vira-lata, sem dúvida ausente dos ensaios, decidiu que aquele era o seu momento de brilhar. E de repente o improviso aconteceu. O cãozinho foi atropelado pelo início da cerimônia, mas o que poderia ter sido um problema logo se transformou em um espetáculo, demonstrando uma habilidade de improviso digna dos melhores artistas. O vira-lata rapidamente se ajustou à situação. Com uma precisão surpreendente, ele se alinhou à formação e começou a marchar de forma sincronizada com os policiais. Cada passo, cada movimento estava perfeitamente coordenado. Se tivesse sido ensaiado, não teria sido tão perfeito. Não precisou ensaiar, saiu melhor que todos. Caramelo ainda vai dominar o mundo. Aguarde, faltou nada. Acompanhou direitinho. Treino pra quê? Engatou na marcha lindamente. Os internautas não deixaram passar o talento do cãozinho e fizeram questão de expressar sua admiração. Muito legal, né? Caramelo ainda vai dominar o mundo, ele disse, né? Eu achei uma graça. Bem, e é com esse vídeo de doguinho que a gente sempre ama, né? Que é o que faz a nossa alegria, que a gente encerra esse bloco, eu sigo para um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. A gente já tem aqui nos nossos estúdios uma pessoa especial que vai dar dicas de passeios e viagens para fazer ainda nessas férias de julho. É isso mesmo. Você acha que não dá mais tempo de organizar uma viagem, de organizar um passeio bacana para fazer ali com a sua família? Dá tempo, viu? Já, já, a gente tem mais informações sobre isso aqui no nosso programa. E se você tiver alguma pergunta para fazer, já pode mandar para a gente no nosso WhatsApp. Vou mais uma vez repetir o número, DDD 11, número 3337-5886. Participe! Já, já a gente volta então com mais aqui no nosso programa. Nosso programa já está de volta agora falando sobre passeios e viagens para fazer agora em julho, é isso mesmo. Agora nessas férias ainda dá para passear. A gente tem aqui nos nossos estúdios a operadora de turismo, Tabata Elias. Tabata, prazer te conhecer, bem-vinda. Muito prazer, prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente tem dicas aí, né, que você trouxe pra gente, Tabata. Sim. Mas a primeira pergunta, né, que todos se fazem, né, justamente nessa data, né, a gente já tá aí mais ou menos no meio de julho, né, então as férias já estão passando, mas ainda dá para se programar. Sim, ainda dá, ainda dá.
o mês só está começando, né? E viagem, não só agora em julho, mas é o ano inteiro, né? A gente precisa viajar. Tem os feriados também, né? O Sim. que a gente tem aí pra frente? Que eu não me recordo. Agora, esse De feriado ano tá... prolongado, você já tem aí Então, a gente o pessoal tem... se organizando? O próximo feriado prolongado é em novembro. Que a gente Só em tem o 15 de novembro, que 7 de tristeza. setembro, vai ficar Vai ser no cai meio no da sábado, semana? cai no No sábado. Então acaba não prolongando. Então a gente Entendi. tem aí a próxima oportunidade de um feriadão é 15 de novembro e 20 de novembro, né? Mas passa rápido, né, Passa Tabata? rápido, assim. Dá pra se sim. programar também já para esses próximos feriados, né? Exatamente, já tem que começar a se programar agora, porque viajar no feriado a procura é alta e se deixa para a última hora, acaba ficando de fora ou pagando muito caro. Então, o ideal é que quanto antes se programar, melhores preços, Dá você pra consegue, parcelar. dá para parcelar, você consegue escolher melhores os seus destinos, né? Porque de última hora a gente vai no que tem, né? Aham. Então, a gente acaba que perde um pouco quando você deixa para a última hora. Mas ainda tem algumas viagens aí que dá para fazer agora em julho, né? Sim, muita coisa, muita Nessa coisa. época Ainda do dá. ano, Tabata, normalmente quais são os destinos mais procurados aqui no Brasil? Então, essa época, julho, é mês de férias, Sim. né? Então, na verdade, a maior busca, a maior procura são destinos para a família, né? Então, por quê? Férias escolares. Então, a gente tem aí um pouquinho de cada região do Brasil espalhado. A gente tem aí no vídeo algumas imagens passando. Sim, Você aí... sabe do que se trata? Uma viagem para onde? Então, aí, ó, uma viagem rodoviária, que é o nosso foco principal. Eu acredito... essa é Curitiba. Curitiba, um lugar bacana. incrível, um excelente a cidade modelo do Brasil. Então, lá em Curitiba tem uma grande opção de parques, Olá, onde você Tabata. pode fazer... São viagens que você pode fazer agora nas férias. Tem o passeio, um dos passeios mais famosos, né, do mundo, que é o passeio de trem de Morretes, que liga Olha. Curitiba até Morretes. São 4 horas, um passeio muito histórico. Paisagens maravilhosas. Curitiba é um dos lugares mais lindos mesmo. Só alegria, que a né? Tô gente vendo tem. você ali pulando, dançando. Sim, é alegria, alegria. Essa é a essência da viagem em grupo. Trabalho né? chato esse seu, né, Tabata? Nossa, fiquei arrasada. Pois é, né? Trabalha viajando. Trabalho viajando. Embora que a gente que está à frente, né, a responsabilidade é muito grande, mas é um trabalho prazeroso. Eu amo o que eu faço, amo trabalhar com turismo. A Tatatura é algo que veio brilhantar, assim, a minha vida, né? Então, eu sou suspeita. Trabalho para alegrar a vida das pessoas. E a sua também. E também a minha, claro, né? As pessoas alegram a minha. Com certeza. É uma troca muito boa. Ô, Tabata, como você disse, né, o foco da sua agência é fazer essas excursões de ônibus, né? Acaba Sim. saindo mais em conta, é mais acessível, né? E aí, vocês têm viagens, são para quantos lugares aqui do Brasil, assim, conseguem viajar para quantos estados? Olha, hoje a gente tem mais de 50 destinos que a gente opera. Tatatura ela é uma operadora de turismo, então a gente faz toda a operação do início ao fim da sua viagem. Então, assim, Olambra, por exemplo, esse destino que está passando, é interior de São Paulo, mas uma cidade muito visitada, até mesmo agora nessa época que começa, final de agosto, nós estamos na fase que tem o Campo dos Girassóis. Então, aquelas fotos, ensaios fotográficos que as pessoas fazem com aqueles girassóis incríveis são em Olambra. E é o maior campo de flores, né? O centro, concentração de flores de toda a América Latina. Olha que lindo. Lindíssimo. O pessoal vai só para fazer foto pro Instagram, né? Sim, exatamente. Não é? E assim, a cidade em fazer si tem muita coisa para se fazer. Uma culinária holandesa, porque Olambra ela é uma cidade holandesa. Então, por isso que é Olambra, é Holanda com Brasil, né? Eles juntaram, deram nome à cidade.
Então, é um lugar muito bacana para se visitar. Agora tem a Expo Flora, que é a maior festa de flores da América Latina, que começa agora em setembro. Para quem está aqui na região, né? Sim, sim. Tem vários destinos. A gente tem, como eu disse, mais de 50 destinos. Entre eles, para essa época agora de férias, Beto Carreiro. Beto Carreiro é um lugar muito procurado, porque Santa Catarina é um lugar muito bacana. Beto Carreiro é o maior parque temático que a gente tem no Brasil. Lá você também tem a possibilidade de conhecer Balneário Camboriú, que é bem do ladinho, a 30 quilômetros de Penha, que fica a cidade do Beto Carreiro. Então, ali tem uma região muito turística, então é um lugar bem bacana. A gente tem, normalmente, uma saída muito grande, muito frequente para o Beto Carreiro. Indo de ônibus, a viagem acaba ficando mais em conta, né? Sim, sim. Porque muita gente fala assim, não dá para ir agora, porque tem o valor do parque, tem mais o valor da passagem. Exatamente. Né? E aí, de ônibus fica bem mais em conta, né? Em torno de quantos por cento? Olha, você tem ideia? Eu acredito que você economiza essa época de férias até mais de 50%. Olha, é muita coisa, né? Porque essa época de julho, os aéreos, né? As passagens aéreas, elas estão muito caras. Então, querendo ou não, quando a viagem é em grupo, por isso que a gente faz toda a operação, porque você consegue trazer valores mais atrativos pela quantidade. Então, por exemplo, eu chegar e comprar um apartamento num hotel é uma coisa, 30 apartamentos é outra coisa. Então, a gente consegue passar esse benefício para o cliente, né? Então, isso facilita muito hoje a viagem em família, por questão dos preços que realmente, às vezes, com o valor que você pagaria uma pessoa para viajar no aéreo, você consegue viajar o casal, viajar com uma criança. É muito bacana, é bem atrativo. Normalmente são pacotes com tudo incluso? Tudo incluso. Até alimentação? Então, ali como, por exemplo, o Beto Carreiro, a gente costuma colocar o café da manhã, porque a alimentação é feita dentro do parque, né? Então, o pessoal fica livre. Mas inclui o ingresso, inclui a hospedagem, transporte semileito, de alto padrão, muito confortável. Então, são detalhes que vale a pena. Vale a pena conferir. Já é uma viagem de mais dias, né? Sim. Mas eu vi que você oferece alguns passeios também que me dá a impressão de ser meio que um bate-volta para quem está aqui em São Paulo. Exatamente. Também tem, sim, né? Como também é que é? tem. Temos aí, essa época agora de julho, a gente tem várias saídas para Campos do Jordão, que é aqui pertinho. São 3 horas de viagem. Então, ali sai de manhã... Chega lá, a gente oferece o transporte, o guia de turismo, porque inclui um city tour pela cidade, para você conhecer os pontos turísticos. Depois a gente deixa aquele tempo livre para o pessoal passear, né? Fazer fotos e tal. Então, é um passeio bem gostoso. Alguns parques, né, temáticos, agora tem um parque novo, Animalia Parque, aqui em Cotia também, um parque que está sendo bem procurado. A gente tem vários destinos aí. Tem bichinhos, né? Sim. É um parque zoológico. Exatamente, é um misto, tem de tudo um pouco lá. Então, mas a gente tem vários destinos também, Serra Negra, Monte Verde, Monte Sião, Cidade das Malhas. Um destino muito bom que a gente tem agora em julho também, Barra Bonita, que é um passeio de fluvial. Então, assim... No Rio? Não, aqui interior de São Paulo mesmo também é um bate-volta, o Deiuse. Você vai para lá, faz esse passeio dentro do navio, uma embarcação muito gostosa, almoça lá dentro. Olha que gostoso. Vai até a Eclusa do Rio Tietê, muito legal. Olha que legal. É, muito bom. E aí você se programa, vai ali com a tua família, né? E Sim. acaba sendo um passeio em conta, porque... Vai de busão. Isso mesmo. Né? Tem toda a assessoria, tem alguém cuidando de você o tempo todo, tem alegria. E todo um respaldo, né? Sim. Tem tá dançando e pulando. Tem alegria que não falta. A gente conta com toda uma equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe de vários guias, mas todos com esse propósito também de levar essa experiência, não apenas levar até o seu destino, mas oferecer uma experiência durante o passeio, esse acolhimento, essa receptividade com calor humano. Então, a gente tem isso, esse é um propósito da empresa, né?
É isso que a gente espalha alegria. A gente não só vende viagem, né? A gente também transmite alegria. Isso é muito bom. Com certeza, já dá pra ver aqui no teu sorriso. Ai, que bom. Ô, Tabata, eu vi que vocês também dão todas as dicas, né, do que a pessoa deve levar, né? A gente vai ter um tema aqui no nosso programa amanhã, eu já tô dando spoiler aqui pra você, né, Legal. de como fazer uma mala de viagem, né? Eu tenho dificuldades, tenho muitas dificuldades. Eu quero levar minha casa inteira quando eu vou viajar. É normal, muito então, normal. são malas e malas gigantes. E aí, quando você chega no destino, na verdade, você não usa nem 10% daquilo que você colocou na mala de viagem. É verdade. E muitas vezes falta alguma coisa necessária que você não colocou naquele monte de mala. Então, é importante também essa dica, né? Sim. Vocês também assessoram até nessa parte. Exatamente, a gente dá dicas do que levar para cada destino específico. Isso é muito importante porque às vezes levar muita coisa, é porque eu sou precavida. Não é isso. Muitas vezes isso te atrapalha, porque você perde tempo em encontrar aquilo que você precisa. Fica 3 dias só arrumando a mala. Exatamente. Na hora de ir embora, então, não sabe nem onde colocar as coisas. Então, é muito importante a gente aprender o que de fato é necessário você usar para cada destino. Então, existem destinos, eu vou passar um final de semana, então, poxa, vamos pensar em 2 dias. O que eu vou fazer lá? Vou curtir praia? Eu vou curtir um bar de gelo? Eu vou curtir o que eu vou curtir, né? Então, vamos pensar no que você vai fazer antes de colocar os itens na sua mala. Isso é muito importante. Um destino que eu quero dar como dica, que é sensacional e um dos mais visitados hoje do Brasil, é Foz do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu. É lugar lindo. E agora é hora, né? Agora é hora, acabei de chegar de lá. É mesmo? Nossa, que Cheguei delícia. de lá na terça-feira. É um destino incrível, é maravilhoso, para você conhecer o ano inteiro. Foz do Iguaçu não precisa ser nem verão, nem inverno, porque assim, o ano inteiro ali, tem muito atrativo. Uma cidade assim maravilhosa. As Cataratas, ela é considerada como uma das 7 maravilhas da natureza. Então, assim, estar naquele local é uma energia incrível, é algo assim sobrenatural, é a presença de Deus, que você é um encontro com Deus. Eu falo que ir às Cataratas, você tem um encontro direto com Deus. É uma coisa maravilhosa mesmo. E fora que lá você é um destino muito bacana, porque para quem nunca fez viagem internacional, tem a oportunidade de conhecer a Argentina e o Paraguai, porque o Paraguai é excelente para as compras, né? Aí você já recomenda a pessoa ir com o quê? Com a mala vazia. Exatamente. É isso? Então deixa para comprar uma mala lá, porque a mala no Paraguai é super barato, né? Então, normalmente todo mundo volta com uma mala nova. Então, assim, mas o ideal é leve pouca coisa, porque é roteiro de compras. As compras no Paraguai, realmente, dificilmente a pessoa voltar com pouca coisa, porque hoje a gente tem aí uma limitação de $500 por pessoa, mas $500 dá para você comprar bastante coisa no Paraguai. Né? Porque as coisas lá são com preço muito menor, muito mais reduzido. Então, é um roteiro aí que a gente... Eu sou suspeita porque eu amo ir para Foz do Iguaçu. Já foi quantas vezes? Eu, pessoalmente, fui 8. Para passear sozinha? Não, vou com a Tata Tour. Com a agência, equipe, com o pessoal. Trabalhando. Sim. Gosto, porque às vezes eu falo, é um destino que não dá nem para se imaginar ir sozinha, porque a essência das pessoas é tão gostosa e isso atribui muito durante a viagem. E é muito legal viajar em grupo, né? Sim, porque se torna uma família. Exatamente. A pessoa pode até ir sozinha. Sim. Que ela vai ter sempre alguém acompanhando. Exatamente. Né? E às vezes sim. a pessoa fica assim, poxa, eu queria viajar, mas ninguém quer ir comigo, eu não tenho companhia. Principalmente pessoas que saem de férias em períodos que não são de férias escolares. Sim. Né? Porque agora, período de férias escolares, muita gente pega férias e viaja. Então, provavelmente, para o destino que você for, você vai encontrar muita gente ali viajando. Mas fora dessa época, né, o pessoal que pega férias em outros meses do ano, às vezes não tem companhia.
Verdade. E aí vai para uma excursão. Que faz muitas amizades. Não tem como não fazer, né? Você só vai sozinho até o embarque. Chegou no embarque, você não está mais sozinho. Impossível. A não ser que você queira. Se você fala, não, eu tô indo porque eu quero fazer o meu roteiro. Ok, né? É respeitado. Mas se não, junta-se a nós, que a alegria é garantida. Que história que você tem para contar pra gente, assim, de história inusitada, dessas excursões, assim, que você fez? De histórias de amizade, de histórias de amor que, de repente, surgiu aí no meio desses caminhos. Você lembra de alguma história para contar? Olha, vamos lá. Nossa, são muitas, né? Mas vamos pegar uma história, né? Eu acho que uma história que tivemos já muitas pessoas que já se conheceram durante as viagens e se casaram. Isso acho que é muito bacana, porque não era o propósito, mas elas se conheceram ali. Mas eu tive uma história assim que foge um pouco disso, mas que para mim mexeu muito, que foi um aprendizado muito grande. Foi uma viagem que eu fiz junto com um casal. Eles estavam, uma pessoa me ligou, ele, né, me ligou para fechar essa viagem e os dois eram deficientes visuais. Só que eles compraram um roteiro de trilha. E assim, eles não sabiam para onde eles estavam indo e no telefone eles não falaram. Eles só compraram a viagem. E aí, quando eles decidiram, estava tudo fechado, eles falaram assim, tá, nós vamos, porque o nosso sonho é conhecer as cachoeiras e nós vamos fazer nossa viagem de lua de mel. Olha. E aí eu falei, meu Deus, aí quando ele falou que eles eram deficiente visual, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer com eles nessa viagem? Era trilha, não tinha estrutura. E aí eu falei, vários como fazer? obstáculos, né? Sim, e aquilo assim mexeu, porque a princípio foi algo que me impactou de pensar, será que eu vou conseguir guiá-los ali, né? Não estava preparada para aquilo. E não tinha tempo, eles fecharam no dia da saída da viagem. Então, aí foi algo que mexeu muito comigo, porque eu vi um ônibus inteiro parar para atender duas pessoas que precisavam de nós ali. Empatia, né? E eles ensinaram muito para todos nós. Com certeza. Então foi algo assim, foi uma viagem que ficou muito marcada, porque eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser, né? E as pessoas que foram se divertir. E assim, foi algo que todo mundo se divertiu, aprendeu, eles brilharam, encantaram todos nós. Imagino. E a coisa mais linda foi quando ela entrou na cachoeira e ela pediu pra gente descrever o que era aquilo. E ela entrou e ela chorou, ela agradeceu muito. Então essa pra mim é uma história assim que é muito forte, que eu jamais vou esquecer. Por isso que veio ela no meu coração. Com certeza, com certeza. E viajar é isso, né? Construir memórias. Sim, né? Construir sim. memórias que com certeza, né, normalmente são memórias alegres, felizes. Sim. E é isso que a gente leva, né, para a vida. Exatamente. Essa é o grande, acho que é a maior essência da viagem. É a experiência, né? Que você conquista em cada lugar que você vai, cada vez que você sai de casa, independente com quem, de que forma. Mas sair para viajar, você nunca volta mesmo. Cada lugar você tem algo que mexe com você, que te toca, né? Com certeza. E hoje como é essa questão de acessibilidade? Então, hoje alguns lugares são apropriados, eles são mais desenvolvidos para isso, outros não. Então, assim, a questão da acessibilidade, a gente pensa muito para onde levar essa pessoa, né? Porque ainda tem lugares que não estão preparados, né? Não, mas existe um leque muito grande de opção que já estão. Né? Então, para acho um que cadeirante, por exemplo, o que você recomenda? Olha, um cadeirante hoje, eu acho que eu recomendo estar em parques que tenham estruturas de banheiro, que tenham rampas, né? Esses acessos. Então, eu acho que os parques hoje, eles estão mais avançados. É difícil, muitas vezes, a uma praia, né? Dependendo da estrutura, tem algumas praias que sim, que recebem muito bem.
né? As praias do sul, por exemplo, eles são mais evoluídos, eles estão mais avançados, né? Então você vai para Florianópolis, sim, sim. A gente tem uma pergunta que chegou do nosso telespectador, ou nossa telespectadora, é a Fátima, aqui de São Paulo. Fátima, obrigada pela sua participação. Ela perguntou se tem idade para as crianças viajarem. Olha, não existe idade para viajar, tá? Bebê pode? Pode. Todas as crianças são muito bem-vindas. Inclusive, no turismo rodoviário, criança até 5 anos ainda é autorizada você viajar com ela no colo. Então, 90% dos destinos, elas são gratuitas. A não sei que tem algum tarifário, coisas assim, né? Mas é muito propício você viajar com criança menor de 5 e ser gratuito. Elas são muito bem-vindas, elas alegram a viagem, alegram o ônibus. Esse final de semana mesmo que nós estávamos em Foz do Iguaçu, tinha 2 bebês gêmeas de 1 aninho. E elas fizeram a viagem de ida e volta, nem parecia que tinha um bebê, porque eles se comportam, viu? Ó, que beleza. Eles gostam de viajar. Chega no ônibus, nem chorar, choram. Olha que belezinha. Então é muito bom. Pode vir, não tem idade não. A resposta é, não tem idade. É isso, mas tem aqueles lugares também que você recomenda e... Sim, sim. É só dar fazer uma pesquisinha para ver, né? Sim. O que é mais recomendável para a família, com criança pequena, sem criança, para o casal. Sim, né? Sim, exatamente. Para quem está procurando um namorado. Né? Porque também acontece, né? Acontece lá na sua agência. Temos dicas para tudo. Qual que é o melhor destino para quem e para quem, né? Então, tem mais uma pergunta, Tabata? Vamos lá. Vamos dar uma olhada? Olha lá, o Arthur Santos, obrigada pela sua participação, Arthur. Qual o melhor destino para levar a criançada? Ele bacana. quer saber. Sim. É porque o pessoal está querendo saber, né, o que fazer ainda nessas férias de julho. Sim. Então, fica a pergunta aí do Arthur. Bom, eu vou já logo indicar. O destino para a criançada nas férias é o Beto Carreiro World, né, lógico, gente? Lógico, já falou. É a nossa Disney brasileira. Mas nós temos também Olímpia. Olímpia é um destino maravilhoso, Aqui que é em São parque Paulo. aquático aqui em São Paulo. Lá tem muita estrutura maior, a maior aqui de São Paulo, só perde para a capital, tá? Em questão de estrutura hoteleira, Olímpia é maravilhoso, tem grandes resorts, lugar maravilhoso. O parque aquático mais visitado do Brasil é lá em Olímpia. Então, assim, é um lugar muito bom para você ir com a família, estrutura, acessibilidade para todas as idades, criança, melhor idade, tudo. Olímpia recebe muito bem. É um destino que a gente gosta muito. Então, o parque aquático para criança é maravilha, viu, gente? E nessa época de inverno, Olímpia é calor o ano inteiro, tá? Então, isso que eu ia falar. A gente está no inverno aqui em São Paulo, não né? se assusta. Normalmente é mais friozinho. Sim. Mas Olímpia dá para ir. Olímpia dá para ir. Tem aquelas águas termais As também águas no interior, termais, né? sim. Caldas Novas, águas muito quentes. Lá são águas quentes naturais, mas Vocês assim... fazem também esse roteiro? Fazemos, inclusive temos pro Dia das Crianças. Ó, já fica essa dica. Já fica a dica, Dia já das Crianças. Já começa a se planejar agora. Sim. Normalmente, quem se planeja antes paga menos. Exatamente. Né? Consegue se organizar, Sim. né? Já faz aquela poupancinha até lá para conseguir ter uma graninha para gastar na viagem. Isso, né? vai pagando aos pouquinhos, porque se não for assim, às vezes a gente não faz, não né? Consegue. Então faz a reserva e vai pagando aos pouquinhos e até o dia da viagem já tá tudo certo. É isso aí. Tem mais uma pergunta para a Tabata responder? Olha lá, o Gustavo Elias pergunta: gostaria de saber se vale a pena ir para Foz do Iguaçu nessa época de férias. Vale, foi uma recomendação que ela já deu. Sim, Na verdade, é a recomendação número 1 da Tabata. A número 1, Não Foz do é? Iguaçu, o lugar que todo brasileiro precisa conhecer. Inclusive, você já conhece? Não conheço, Tabata. Preciso me organizar com a minha criança, com o meu esposo, para que a gente possa ir. Por favor, então já vai viver essa experiência de fazer Foz do Iguaçu no turismo rodoviário, já vai ter o guiamento para o Paraguai, para a Argentina, já vai ter tudo, ó, só Quanto vai. tempo para ir para lá?
Olha, são umas horinhas. Não, a pessoa tem que tirar, assim, uma semana, mais ou menos, para conseguir fazer uma viagem exatamente. dessas, né? São 4 dias, normalmente, as nossas viagens para Foz. Normalmente, 4 dias, a gente consegue fazer todo o roteiro lá, tá? O transporte dura aí uma média de 15 horas, tá? Mas 15 assim, horas ida, 15 horas volta. Isso. E aí fica quanto tempo lá? Então, fica lá os 4 dias. Ah, fica 4 dias. Fica 4 então, dias lá. não conta essas 30 horas de viagem. Não. Foi Entendi. tirando o trajeto. Entendi. 4 dias curtindo o local. Entendi. Então, assim, como eu te falei, o transporte é semileito, então é muito confortável. Normalmente vai à noite para a pessoa ir dormindo? Vai à noite, exatamente. Porque aí então não já sente sai daqui, muito, né? Quem chega consegue ali... dormir, né? Eu durmo igual uma pedra, então para mim nem é tranquilo. nem sente a viagem, Pra é mim é verdade. tranquilo. A gente coloca o sono em dia. Não bom, porque é às uma vezes em casa o belezinha. telefone toca, mas na estrada não pega sinal, então só vai. Que beleza, isso aí. Já pensando em tudo, até no seu soninho. Aí é bom, aí é bom. Tabata, tá encerrando aqui o nosso tempo, eu vou passar aqui seu contato, @tatatur, com 2 R's, viagens no Instagram, como tá aparecendo aí na sua tela, @tatatur viagens, o site é tatatur, com rshow.com.br, como aparece aí, e o telefone é o DDD 11, número 3596-8370, certo? Isso mesmo, certinho. Obrigada, Tabata, amei te conhecer. Eu que agradeço e te espero na viagem. É isso aí, deixa um recadinho também pro pessoal. O pessoal tem que viajar. Nem que seja para se planejar, nem que seja para o final do ano, mas tem que viajar. É isso, gente. Aproveitem, saiam de casa, vivam a vida, porque a vida ela é rápida, ela é passageira. Então venham viajar, porque a melhor experiência, o melhor investimento da vida está nas suas viagens. Então vem. Isso aí. Vem com a Tatatur. Obrigada, viu, Tabata? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E a você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Você viu que tarde gostosa que a gente passou aqui. Bem, amanhã tem mais. A gente se encontra sempre de segunda a sexta, às 2h da tarde, aqui na Hit TV. Fica com Deus, você e sua família. Beijo, beijo e até mais.